Como você ter criatividade na hora de dirigir uma pessoa sem precisar ficar ali consultando o Pinterest o tempo todo? Como que você faz para ter essa criatividade? Posso começar? Ótimo. Geometria, ela está muito ligada a design. Então, assim, todo design, ele começa pensando no estético da geometria. E uma vez eu ouvi isso de um amigo meu, né, a Raiz até conhece e tal, já o Will lá. Né, o Will, ele uma vez falou assim, cara, quando eu vou começar um design, eu começo pela parte geométrica da parada. E aí eu vejo dentro da geometria o que mais se encaixa com aquilo que a pessoa quer passar. Ou seja, o triângulo, ele tem uma postura de liderança, né? São coisas mais ligadas à família, templo, casa, né? Porque o triângulo em si parece uma cabana. Sim. E aí eu Pai, falei mãe, assim, filho. pai, mãe, filho, 3, né? E tal. E eu falei assim, cara, que maneiro, nunca parei para pensar sobre isso. E coisas que são mais, por exemplo, retas, né? Geralmente são coisas firmes, a gente aprende Estabilidade. posição, né? Estabilidade. Coisas que são mais deitadas são em relação à segurança, serenidade, calma, paz, leveza. Então, sempre que eu quero passar, né, um pensamento de calma, leveza, vai ter alguém deitado ou alguém sentado nas minhas fotos ali para relaxar mais. Entendi. Então eu puxo desse lado criativo, que eu aprendi com uma pessoa, né, de uma outra coisa que eu sempre gostei, que é geometria, né, e tal, ali, símbolos, né. Eu gostava muito da cultura grega, romana, né, egípcia, no sentido ali, porque eles usavam certos símbolos para falar sobre certas coisas, e lá sempre tá ligado. Esses símbolos, essas coisas. Eu falei, cara, que legal. Então eu passei a trazer isso. Interessante, porque você... Apesar das pessoas não verem, mas tá lá, entendeu? Eu enxergo ali. Por exemplo, a gente olha para aquele quadro ali, ó, tem lá o triângulozinho lá, levando pro rosto dela, dentro do rosto dela ali com a mão tem o triângulo, tá assim, ó. Linda, inclusive. Ali Então, a geometria do eu local gosto de fazer também. isso, ó, triângulo na mãozinha, triângulo aqui. Exatamente o que eu falei sobre posicionamento lá no dia do ensaio gestante. Isso aí. Até no ensaio gestante eu também trabalho o tempo inteiro essa Mas questão. no caso, vocês trabalham com a geometria no assunto. Num assunto ou quando tem O ambiente também combina, né? Quando tem um ambiente eu gosto de trazer, por exemplo, não igual. Aí eu tento fazer a pessoa ser diferente do que está lá no ambiente, para poder destacar. Como eu gosto de contraste dentro da fotografia, né? A minha, vamos dizer assim, a minha ideia de foto é sempre trabalhando no contraste. Gosto, né? Cores complementares. Sim. Sempre curto muito isso, o contraste. Por exemplo, se a pessoa está, sei lá... No fundo verde você usa vermelho. Isso, se a pessoa está num ambiente que parece ser triste, eu gosto de deixar ela feliz, sacou? Interessante. Eu sempre gosto de fazer E isso. também a comunicação com o cliente. Tem fotógrafo que fala assim, tinha que ter tipo um guia de bolsa assim pra eles pegar. Não, é feio. Porque a Eu acho gente já feio fotografou casal, por exemplo, que casal mais difícil, que o homem é mais parado e tal. E já fotografou casal que era super sensual. E a gente, pô, pega a mão aqui, dá cheirada na orelha, com bode, blá, blá, blá. Você consegue fazer isso. Mas a gente tem clientes também, por exemplo, a gente fez muito casamento de cristãos, né? A gente fez um casamento que o casal nunca se beijou, eles iam se beijar no altar. Já passei E aí, como você faz esse ensaio? É a conversa, por exemplo, eles, dentro da conversa, a gente se comunicando, perguntando a história, eles falaram que eles tinham uma coisa de afagar uma ou outra aqui, assim, ó. Porque a gente então tem vários momentos, várias fotos e várias artes por aí. Nunca se beijaram, foi isso que vocês ouviram. só no casamento. Ó, no altar. O primeiro beijo deles foi no sim. Foi no 100 mesmo, ele nunca se beijaram. Eu fiz a mesma coisa. Ele nunca se beijaram. Foram 6 meses. Foram 6 Meu meses. queixo caiu na hora. Foram 6 meses de comunhão mesmo e tal. Queria mais. Esse riso na mano. Eu penso logo que pode ser horrível. Juro, a minha reação, quando a gente ouviu isso. André, E a Amanda tinha me falado, só que minha mente passa. Mas eu falei, André, cuidado com as suas respostas. Mas é doideira isso. Tipo assim, quando a gente vai dirigir um casal, principalmente, a maioria das pessoas que vão se casar, às vezes elas nunca foram fotografadas antes. Então elas têm medo de ser fotografadas porque elas não sabem como agir, né?
E aí elas não sabem que o nosso trabalho é dirigir elas. E aí elas ficam assim, o que você faz? O que eu faço com essa mão? O que eu faço com aquilo? E aí você fica mais nervoso, principalmente quem tá começando, fica mais nervoso, por quê? Porque a pessoa não tá te cobrando Ela não ali. te deixa ser leve, não te deixa fazer e ser leve, E aí, manipulado. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar segurança. E como que a gente passa segurança numa hora dessa? A gente pega o celular, vê o Pinterest, a gente tem que descontrair, a gente tem que soltar eles, tem que conversar. Eu geralmente faço isso. O que eu faço antes do ensaio, ali na comunicação do WhatsApp? Eu tenho algumas perguntas disparadoras, que é para eu colher um pouquinho, ali eu já sei, por exemplo, se é um casal cristão, se é um casal, tipo, conheci na boate, está aí, a gente se conheceu mês passado, tá morando junto, aí eu sei que eu já tenho mais uma liberdade. Agora, quando é um casal cristão, como é o casal que deu o primeiro beijo no altar, eu já consigo entender um pouquinho como funciona. Nesse caso, por exemplo, eu gosto muito de Romeu e Julieta, né? Eu tenho os livros lá em casa, eu gosto. Então, Romeu e Julieta, eles é um casal muito apaixonado e é muito novo. Então, as artes, né, pinturas, filmes, sempre retrata aquele toque sutil. Bem inocente. Não mostra um beijo, mas mostra um olhar, mostra um toque. Então, a gente consegue trazer isso para o ensaio casal. Esse ensaio casal que é mais limitado no sentido de mexer corpo, porque tem uma limitação religiosa, enfim. A gente consegue trazer o romantismo, como a gente também consegue trazer um romantismo para um casal mais sensual. Que a gente fala assim, oi, senhora Smith. Aí a pessoa, pega na perna dela. Pega na perna. A gente consegue explorar isso. Então, para mim, a criatividade na direção é conhecimento. Sim. Não só de repertório para fotografia, mas também para conhecer o seu cliente. Eu e o André, a gente passou por alguns desafios, porque a gente fotografou muitos casais, casamento de estrangeiros. Eu também. Caraca, cara, eu baixei meu Duolingo naquele dia, porque eu fiquei, meu Deus, e não tá indo. Mas a gente começou a mostrar certas maneiras e fluiu muito mais. Então eu acredito que muito da parte dessa comunicação. A gente fez um enrolation, né, André, do nosso espanhol, mas fluiu. Fluiu. Pior que às vezes, tipo assim, a gente tem um trabalho bom, a gente Pior que eu sabe não conhecia as chaves, eu fiquei chateado. Olha o estereótipo que o André que criou. não conhece Chaves é complicado, cara. Falei, André, Até eu criei esse estereótipo. Eu fiz não um conhece casamento Chaves? recentemente que o noivo, ele era britânico e a mulher era brasileira. A mulher dele era brasileira. E aí, tipo assim, eu já sabia que ele não falava nada de português. E eu, com o meu Duolingo, né, tentei me comunicar com ele na hora de dirigir. E outra coisa que eu sabia é que eles não eram de se tocar, eles não tinham muito essa questão do toque. E aí eu já fiquei pensando, que tipo de pose? Aí são coisas que vocês vão enfrentar um dia na vida de vocês. E é casal que não gosta de se tocar, né? Vai entender por que eles estão casando. Mas a gente tem que dar o nosso jeito. Mas olha só, tem relato de um amigo meu que lá nos ingleses da vida lá, na Eles são Inglaterra, muito frios. Não, eles nem dormem no mesmo quarto. Eles não dormem na mesma cama. É só quando eles precisam fazer o papum deles lá, eles se juntam no mesmo quarto. Mas eles não têm um quarto só. Óbvio que a maioria ele tem, mas tem aqueles especiais que eles não dormem no mesmo quarto. Especial que eles são frios, Luiz. Eles não dormem, eles não Uma dormem. doideira, cara, doideira. Até porque eles não tomam banho, mas isso deve ser estranho. Ó, eles não gostavam muito de toque, de proximidade, igual eu fiz. Olha lá, e o teste Ela só me bota enrascada. Caraca! Mas tem Eu bico, mas tem- fazia aquelas fotos que criavam profundidade. pode usar Pode Raíza. tocar, amiga. deixa. Ela que vamos supor que aqui é uma linha reta de mim até você, que tá me vendo aqui. Eu colocava ela aqui na frente, olhando pra lá, e ele aqui atrás, olhando pra ela. Criava uma profundidade, né? Mostrava ali um olhar apaixonado, mas ainda assim juntavam se tocando. Não aquele toque fervoroso de casal apaixonado. E aí, o que eu fazia? Eu fazia ele caminhando até ela pra dar a mão, fazia eles ir andando de mãos dadas. O máximo que eles faziam era dar um beijinho na mão, dar as mãos. Aí eu usava poses estratégicas que, né, eu podia... Conclusão, não era bem uma coisa manipulada. A Não. gente tá falando aqui de uma direção fotográfica onde o nosso intuito é trazer pra realidade de quem é o meu cliente. Igual eu atendendo Algo gestantes. personalizado. Tem gestantes que são mais sensuais, que elas já vão lá fazer os carões dela, não sei o que. Tem aquelas que só gostam de sorrir. Se eu só tenho um bendito de um guia bolso, que eu vou abrir e vai ter aquelas poses não vão combinar com a minha cliente. Vai ficar tudo Isso não é genérico. criativo. Não é criativo. Tipo assim, e se você acha que tá sendo criativo, você
tá esquecendo de olhar quem é o teu cliente. Você não tá ali só fazendo, por exemplo, se fosse um portfólio, ok, você faz o que você quiser. Então, mas se você tá trabalhando com cliente, não funciona guia de bolsa. De bolsa, ele limita a nossa Cada pessoa é uma pessoa, exatamente. Até porque, igual eu tava falando lá no Master VIP, que eu, quando atendo gestantes, eu trabalho com ângulos. Por quê? Porque a maioria das minhas gestantes, eu sei quais são as reclamações dela. Não gosto do meu braço, porque tá gordinho. Ah, eu acho que eu tô gorda demais, então eu tenho que ir lá e fazer ângulos o tempo inteiro para forçar ela a parecer magra. Então eu não uso edição para ir lá e manipular meus clientes. Eu faço isso com iluminação, eu faço isso com direção fotográfica. E é aquilo, eu vou olhando tudo que emagrece. Você tem algum ângulo específico para pegar ela um pouco mais delta, assim? Sempre de baixo para cima. Eu só fotografo e lentes. De baixo você usa lentes mais abertas pra gente saber? Mais abertas? Prefiro lentes que são mais assim, abertas quando eu tô fazendo de baixo pra cima. Mas, distorção, né? Mas na maioria das vezes eu tô usando só 50mm mesmo. Eu não tenho muito essa questão com lentes. Acho que trabalhar dentro de estúdio, eu nunca me esforcei muito nem pra ter um case infinito de lentes. Mas quando eu tô fotografando de baixo pra cima, que eu preciso demonstrar mais autoridade, que eu preciso passar mais poder, mais autoridade, aí sem sombra de dúvida é uma grande angular. Sim. Então ele ali pro 24, ou se eu só tenho uma 18-5, bota em 18 e fotografa. Eu já usei uma 16 para deixar uma mulher gordinha bem mais esbelta. E elas adoram, porque elas veem que elas são elas na câmera, entendeu? Não fica aquela coisa falsa, já peguei no Photoshop, fui lá e editei, entendeu? E é justamente isso, principalmente trabalhando com o público feminino. Tem uma questão ali de autoestima. Aí você fala assim, faz essa pose. Aí tem um pé lá em cima. A pessoa não consegue, ela fala, eu não consigo porque eu tô acima do peso, eu não sou boa o suficiente, tá vendo? Pra que eu fui inventar de fazer foto? Cara, já aconteceu, uma cliente minha, eu tive que ser muito criativo nesse dia. Ela viu uma foto de uma cliente nossa, Musa Fitness. E aí ela foi e pediu uma foto parecida, só que ela não tinha... Ela também era personal trainer. Só que ela era mega durinha. A outra pessoa que eu fiz era mais solta, né? E ela mega durinha, querendo fazer uma pose que, tipo... Botava a perna... Precisava de uma exigência... Aqui assim. Uma elasticidade, né? E aí eu falei, cara, não tá dando certo. Mas você é uma pose que vai ser única pra você e que talvez vai dar certo. Eu fui lá, construí com ela, uma pose mais Robocop mesmo e tal, mas trincadona. Porque a mulher cavalona. Trincadona e tal. E aí ela gostou, ela falou, então essa aqui vai ser minha pose. Eu falei, tu já fez de outra pessoa? Eu falei, não. Isso aqui é a primeira vez que eu faço com você mesmo aqui, e tal. Ela, que legal, então você é inspiração agora, igual ela. Eu falei, vale. Ou seja, ela não queria aquela pose. Ela queria ser uma pessoa que também inspirasse outras, sabe? Na foto. Entendi. Né? Que outras pessoas olhassem. Aí ela até pediu a Amanda se ela podia botar a foto dela no PDF. Que legal. Sério, cara, ela pediu. Eu quero, mas me coloca no maior pacote, tá? Assim, sabe? Aí tu fala, cara... mas como é que eu peguei o time que ela queria isso? Conversando, né? Então a criatividade também, eu acho que você vai direcionar a pessoa, né? Tá falando de criatividade e direção, mas também conversar com o cliente, né? É entender o que ele quer, porque às vezes a pessoa ela acha que o cliente quer alguma coisa, só que às vezes a pessoa não sabe dizer o que ela quer. Sim. Acontece igual com criança.